Você sabia que você consegue transformar qualquer documento em um FAQ, em um podcast, em um mapa mental, guia de estudo, entre muitas outras coisas? Tem uma linha do tempo com poucos cliques. Sabia disso? Não. Então vamos lá. Notebook LM, uma ferramenta que eu uso diariamente para estudos e que isso não só é possível, mas está revolucionando a forma como a gente consegue estudar com inteligência artificial. Ah, mas eu uso o ChatGPT. Legal, tudo bem. Mas o Notebook LM para estudo é outro nível. Isso é como estudantes, profissionais e criadores de conteúdo interagem com informações, será revolucionado. Ou pelo menos deveria ser. Eu vou contar como eu uso, mas antes disso, se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações, você será notificado e notificada, e vamos lá. Lançado inicialmente como Project Tailwind em 2023, o Notebook LM é agora alimentado pelo avançado modelo do Gemini 2.5 Flash, que é um excelente modelo de linguagem grande. E essa atualização permite o quê? Respostas super abrangentes, especialmente para perguntas mais complexas, que exigem raciocínio ali, múltiplas etapas, etc. Quais são as funcionalidades principais? Resumos automatizados. Quando você carrega seus documentos no Notebook LM, ele gera automaticamente com um clique resumos, destacando os principais pontos, temas, sugestões de perguntas, para você aprofundar ainda mais o seu entendimento sobre aquele texto, sobre aquele documento, sobre aquele artigo. FAQs e guias de estudo, com eles você também consegue transformar conteúdos super densos em perguntas frequentes, guias de estudo personalizados, e assim você facilita a assimilação daquele conteúdo, que é uma coisa mais pesada, mais difícil de compreender, precisa de muito foco. Então o Google LM ele ajuda muito. Outra coisa super interessante que eu uso bastante, mapas mentais e linhas do tempo. Ele pode criar também, você, com um clique, ele cria representações gráficas, mapas mentais sobre o tema, com as ligações, linhas do tempo, onde ele mostra cronologicamente aquele artigo, de onde todas as datas são citadas, e aí você tem uma visão cronológica do artigo. Gente, o negócio é demais. Eu uso todos os dias praticamente. E uma outra coisa mais interessante também, briefings e podcasts. E cada dia que eu uso, a ferramenta fica melhor. Você pode converter os textos em briefings executivos. Então, se você trabalha numa agência, numa empresa e você quer criar um briefing, você põe no Google LM, ele cria, você só revisa, edita e ponto, manda lá. Outra coisa que ele cria podcasts com diálogos gerados por IA, com conversação natural, disponíveis em mais de 50 idiomas, incluindo o português. Então você coloca lá o texto, ele cria como se fossem duas pessoas conversando sobre o artigo, você pode ouvir no carro, na academia, no fone, etc e tal. Eu, por exemplo, que crio conteúdo sobre e-tech, uso muito. Mas vamos pensar num estudante de medicina que precisa revisar um artigo sobre neurociência, alguma coisa do tipo. Usando o Notebook LM, ele pode carregar os artigos no formato de PDF ou de Google Docs, ou de links também, mas às vezes os links dão uns paus, tá? Ele pode gerar um glossário de termos-chave relacionados àquele tema, criar um guia de estudo com perguntas e respostas baseadas no conteúdo. Então, se ele precisa estudar para uma prova de medicina, está na faculdade, ele cria um guia de estudo e vai estudando por ali, interagindo com a ferramenta. E ele pode também ouvir um resumo em formato de podcast, duas pessoas conversando de forma natural para reforçar o aprendizado. Então, enquanto ele está indo para a faculdade, ele pode ouvir, enquanto ele está indo na academia ou fazer um esporte, ele pode ouvir, entre outras coisas. Em janeiro de 2025, o Vaticano publicou um documento chamado Antiqua et Nova, e aborda o que? A relação entre a inteligência artificial e a inteligência humana, algo que eu estou sempre olhando e que eu estou sempre pesquisando por aqui também. O texto mostra a importância de utilizar a IA como uma ferramenta complementar e não substituindo os humanos. Uma ferramenta que enriquece a experiência humana, sem substituí-la. Eu li o texto, depois eu fiz alguns highlights e eu queria me aprofundar ainda mais nesse tema. Então o que eu fiz? Eu exportei um PDF, joguei no Notebook LM e consegui interagir com o documento. Criei guias de estudos, mapas mentais, briefings, só para efeito de comparação aqui, podcasts, eu consigo ouvir sobre o texto e tudo mais, criei em inglês e em português, e olha aqui como foi. Então olha só, essa aqui é a Antiqua et Nova, essa carta que eu comentei, do Papa, bem comprida, olha só o tamanho dela, não acaba nunca,
tem várias referências antes do Papa falecer. E aí eu criei aqui, ó, criar um novo notebook. Criei aqui um novo notebook, ele vai abrir essa tela. Eu vou renomear aqui o meu notebook. Então eu vou colocar Antiquae Nova, que é o nome do documento, o nome do estudo, e aí eu vou colocar o source. Primeiro eu tentei colocar aqui como link, então ele tem essa opção de website, eu coloquei como link, mas como vocês podem ver, não deu muito certo. Ele demorou um pouquinho para carregar e não rolou. Então o que eu fiz? Exportei o PDF e coloquei o PDF aqui da Antiquae Nova. E aí sim, ele já me trouxe aqui uns highlights do que é, então o que é um documento, que fala sobre isso, sobre a doutrina da fé, etc e tal. E aí eu cliquei aqui no estúdio e ele já gerou um resumo para mim bem interessante. E aí vamos lá, aqui eu posso fazer várias coisas, eu posso customizar, eu posso criar um guia de estudos, aqui eu vou criar um guia de estudos. Ele está gerando aqui um guia de estudos e tudo fica aqui nos seus resources, tá? Aqui no seu estúdio, então você tem isso aqui sempre, fica salvo na sua source. Então ele já cria um quiz, cria questões ali para eu responder, glossário dos temas principais, dos temas-chave, mais quiz. Gente, essa ferramenta assim é impressionante. Aí beleza, deixa eu voltar aqui, vou criar uma timeline, vou criar uma linha do tempo. Aqui eu não me preocupei em transformar em idioma, mas você pode mudar o idioma, você pode pedir em português, inglês, espanhol, no idioma que você quiser. Então ele está gerando, legal, ele gerou uma linha do tempo, olha só, circa 250 BCE, Aristóteles, e tudo que o texto cita, ele traz, ó, desde 350 até 2024, 2025. E ele traz todos os personagens que estão relacionados com a história também. Também posso criar uma FAQ, um Frequently Asked Questions, né? Perguntas mais frequentes. E tudo isso vai virando o quê? Vai virando parte das minhas fontes. Então aqui eu tenho uma plataforma com as fontes de estudo. Então eu posso sempre revisitar isso daqui e olhar, ler, entender, fazer novas perguntas, novas interações. Esse negócio é demais, gente. Para estudo é muito interessante. E aí eu posso também criar um mapa mental. Então olha só, eu vou vir aqui, simplesmente vou clicar nesse botão Mind Map e ele já vai automaticamente gerar um mapa mental com todas as intersecções, representações gráficas do texto e tudo mais. E aí eu clico aqui, olha só o meu mapa mental. Ele cria todos fechadinho, mas eu posso abrir introdução, reflexão, eu posso abrir todos os temas. Com um clique ele cria um mapa mental sobre todo aquele artigo que eu posso visualizar de uma forma mais interessante e mais gráfica. Gente, isso aqui é demais, isso aqui para estudo, para você entender o conteúdo, preparar uma palestra, não tem nada igual. Bom, e aí eu posso, enfim, gerar conversação aqui, posso gerar um podcast. Aqui eu gerei em inglês mesmo, mas você pode também gerar em português, alterar aqui os settings, colocar em português, ou simplesmente pedir para ele gerar em português, e ele gera. Então eu posso pegar depois esse áudio, baixar para o meu celular, e ouvir na estrada, ouvir enquanto eu me desloco, enfim. E eu posso também conversar com o assunto, né? Então eu posso fazer perguntas ali, ele vai me responder, ele já tem o conhecimento, então ele vai me responder exatamente sobre o que eu estou perguntando ali. Então eu tenho meu áudio, tenho aqui as respostas traduzidas e tenho diversas interações que eu posso fazer. Essa ferramenta ela já tem um tempo, eu posso inclusive compartilhar, então se eu quero compartilhar isso com alguém, com uma equipe de trabalho, eu posso fazer isso também. Essa ferramenta é incrível. E como já diria Stephen Hawking, a inteligência artificial pode ser a maior conquista da humanidade ou a sua ruína. O futuro depende de como a utilizamos. Obrigado, pessoal. Até a próxima.